Os livros são uma das grandes fontes de inspiração para o cinema, e os resultados podem ser diferenciados, né, extremamente variados, afinal de contas, ambas as mídias são extremamente distintas, podem ou não dialogar entre si, dependendo da forma como essa adaptação é feita. Para conversar conosco sobre esse assunto, aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, em formato virtual, nós recebemos o Marcelo Bulhões. Ele é professor doutor em literatura brasileira e livre docente da Unesp em Bauru e está lançando o livro Cinema da Letra à Tela. Professor, mais uma vez aqui conosco, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Vamos conversar, Lidiane. Bom, o livro é fruto de pesquisas suas realizadas ao longo dos últimos 10 anos. Isso, na Unesp, no programa de pós-graduação, uma disciplina que eu desenvolvo, enfim, desenvolvi e desenvolvo ainda, e fruto de um estágio de pesquisa na Europa, que eu fiz, claro, promovido pela própria universidade, né, incentivado pela própria universidade, para conferir esse tema que é candente, enfim, que é tão importante, que é tão intenso, porque envolve envolve um fenômeno mundial, né, no âmbito do cinema, da televisão também, envolve espectadores e leitores, né, de literatura e espectadores de cinema, enfim, e eu fui conferir como isso acontecia basicamente dois países, né, e algumas instituições, que são a França e a Espanha. Eu fiquei em boa parte na Espanha e, fruto dessa pesquisa, quer dizer, na verdade, de muito trabalho mesmo, né, o livro saiu agora, o livro foi publicado agora. Uhum. O que é que você trouxe na bagagem dessas pesquisas, aí, dessas observações realizadas na Europa? Na verdade, basicamente, assim, quer dizer, conferindo aquilo que eu já suspeitava, né, no Brasil existe uma certa lacuna bibliográfica sobre o tema, sobre o assunto, quer dizer, poucos livros, pouquíssima coisa publicada, se comparado com a quantidade de adaptações, né? Quer dizer, inclusive a quantidade de adaptações é muito maior do que a gente imagina. Os espectadores muitas vezes não sabem que aquilo ali é adaptado de literatura. Por quê? Porque o cinema, de modo geral, e a televisão também, principalmente o cinema mais do passado, é uma mídia muito mais cara, né? Então, não raramente, e na verdade isso já é uma espécie de abordagem que eu faço no livro, embora só introdutória, o mercado cinematográfico testa determinadas narrativas, estou falando do chamado cinema narrativo, nem todo cinema é narrativo, exatamente, no sentido estrito, enfim, testa para saber se aquela obra vai virar, né, alguma coisa válida, claro, porque cinema é indústria, né, cinema é mais indústria do que literatura, muito mais, e em contato com professores, com colegas das universidades, essas coisas se apresentavam de maneira mais clara, né, e até em contato com a bibliografia internacional. Ao mesmo tempo, a seguinte indagação, e já algumas respostas, né? Por que se adaptam tantas obras? Por que os espectadores buscam adaptações, né? Existe mais de uma resposta para isso a partir da minha investigação. Primeiro, porque o mercado, enfim, cinematográfico muitas vezes se torna legitimado pela literatura, né? Aliás, logo no início do cinema, quando o cinema já saía de uma esfera mais do mundo popular, no sentido daquilo que era considerado alguma coisa do circo, porque o cinema, quando ele surge logo depois que se constata o seu potencial de encantamento, ele fica como uma coisa popular no pior sentido, né? Meio populacho, meio negativo, ambiente de circo, ambiente de prostituição, isso nas cidades da Europa. Mas quando o cinema vai se legitimar, porque se percebe que aquilo ali não deveria ficar de fora, enfim, né? Inclusive do mercado dos círculos ditos mais avançados ou mais intelectualizados, busca na literatura uma forma de legitimação. E por parte dos espectadores, assistir a uma obra adaptada, né, tem dois caminhos aí, tem dois vetores. Primeiro, o espectador que vai assistir uma obra, por exemplo, ele nunca leu Shakespeare, vou supor, ou ele nunca leu Cervantes ou Dante, que são considerados patrimônios da humanidade, né? Então, ele tem uma espécie de ilusão
de que, ao ir ao cinema, ele vai ter contato com essa grande obra. Né? E eu responderia que, até certo ponto, ele vai ter contato com essa grande obra. Ele vai ter contato com uma leitura, com uma realização audiovisual a partir da obra de Shakespeare, a partir da obra de Dante, etc. E, de outro lado, e isso leva a um certo dissabor, muitas vezes, e até, às vezes, manifestações de flagrante revolta, por assim dizer, né? uma quantidade de leitores aficionados a determinada obra que vai ao cinema e se sente realmente frustrado, né? Porque ele tem uma relação com a obra muito baseada no afeto, né? E na criação imaginativa que ele faz das situações, das cenas, dos personagens, né? E o cinema sempre vai ter que produzir uma imagem que é aquela que é materializada no corpo de um ator, no rosto de um ator, de um cenário, né? Que não raramente não vai bater com o que o espectador cria na sua imaginação. Isso quando a adaptação é, por assim dizer, mais... Essa palavra eu vou usar e eu combato durante o livro, né? É mais fiel, porque eu busco demonstrar que o termo fidelidade só traz problema para discutir adaptação. Sem falar na carga moral, né, que a palavra tem, né, uma espécie de carga moral da nossa cultura, enfim. Porque o espectador ele não vai compreender, na maioria das vezes, que tanto serão os filmes baseados na sua obra, quantos forem os realizadores, os atores, né, os diretores, enfim, né, os produtores e assim por diante. É por isso que existe tanta controvérsia, né, por esse movimento de adaptação de livros para o cinema. Como você disse, né, professor, muitas vezes quem já mergulhou na obra literária acaba não aprovando a versão para o cinema. Com relação à transposição de linguagem, quais parâmetros devem ser levados em conta no momento de se realizar uma adaptação para as telonas? É claro, né, o fator imagens, né, é o mais óbvio, mas que outros elementos de linguagem devem ser considerados? Então, exatamente. A partir do que você está tocando aí, quer dizer, que cinema é imagem e literatura é texto, né? É linguagem verbal e o cinema é linguagem audiovisual. A partir disso, nós temos um universo de possibilidades absurdo, né? Um universo absurdo de possibilidades. Ou seja, a imagem cinematográfica ela é apreendida na sua totalidade. Aquilo que no texto, né? Eu posso abrir um livro, né, e ver que a composição daquilo que eu imagino vai ser feito num período sintático, linear, né? A imagem já traz tudo junto, né? Os elementos estão todos ali no quadro. E esses elementos que estão no quadro, eles podem ser variados, né? Dependendo do posicionamento da câmera. Por exemplo, eu estou vendo você está me vendo, a gente tem um posicionamento fixo da câmera, né? Um enquadramento frontal. Ora, o realizador ele pode colocar essa câmera, e o cinema vai fazer isso cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, ele vai movimentar essa câmera, ele vai movimentar a luz, ele vai modificar, né? E mais do que isso, com o desenvolvimento do cinema e da televisão também, os realizadores, muitos deles, perceberam que eles poderiam, por assim dizer, desobedecer à obra, né? Quer dizer, o Orson Welles, e eu comento isso, o filme Don Quixote, quer dizer, Don Quixote é uma obra canônica da literatura universal da Espanha, do início do século XVII, final do século XVI. Quando o Orson Welles, que é um dos maiores realizadores do cinema, né, diretor de Cidadão Kane, faz o Don Quixote, ele faz um Don Quixote totalmente desobediente ao cânone, né, sagrado da literatura. E perguntaram para ele, por que você está fazendo isso? Ele disse, ora, justamente porque se não for para desobedecer, qual é a minha criação? Se não for para recriar, né? Se não for para transformar, quer dizer, o que eu quero mesmo é desobedecer. Só que é uma desobediência em termos, porque o que ele faz ali é uma brincadeira, porque o Don Quixote é uma literatura que fala da própria literatura, e aí o cinema está falando do próprio cinema, né? Tanto é que tem o Don Quixote dentro de uma sala de cinema, e assim por diante. Quer dizer, tem a questão da assinatura, não só do autor do livro, né, do escritor, mas também a assinatura do diretor, do roteirista, né, dessa equipe aí de produção cinematográfica. É outra assinatura, né, professor? Exatamente. Inclusive, tem um capítulo do livro que discute justamente isso, que é chamada leitura autoral. Quando o cinema se desenvolve, sobretudo no auge da década de 50 e 60, com o chamado cinema de autor, ou seja, eu sou, claro, o Antonioni, o Fellini, o Bergman, quer dizer, esses homens, inclusive, adquirem o estatuto até de
o estatuto tão semelhante a um grande escritor de literatura, naturalmente do campo do cinema, né? Cada um vai imprimir o seu universo artístico, né? Então, o Fellini, por exemplo, é outra análise que eu faço. Ele faz um filme que é o Satyricon, de 1969, que é uma transformação, quer dizer, que é um filme feliniano. Ele pega o Petrônio, que é a literatura, né, romana da época de Nero, quer dizer, séculos e séculos lá atrás do cinema, e inclusive uma obra absolutamente fragmentada, porque o que a gente tem do Satyricon são apenas alguns fragmentos de um livro que teria sido muito maior, e ele vai fazer a sua incursão totalmente pessoal em relação àquela obra. E por isso que ela é grandiosa também, né? Quer dizer, totalmente, entre aspas, infiel. Né? A graça daquele filme vai ser justamente porque ali nós temos o Fellini. Né? E não é possível ter o Petrônio. O Petrônio está na literatura, quer dizer, o Petrônio está no texto. Né? E o Fellini leva isso às últimas consequências. Essa desobediência que você comenta, professor, né, no caso de desfiguração, entre aspas, de alguns personagens que têm algumas características na obra literária e se mostram, né, de forma diferenciada, com características novas, né, com releituras dessas características no cinema, além dessa desobediência aí com relação ao perfil, né, dos personagens, existe também uma outra característica das adaptações para o cinema, que é a mudança no curso da história. E muitas vezes o final que se vê no cinema é diferente do final original que se conheceu no livro. Isso também é algo, falando aí dessa fidelidade, entre aspas, que você comentou, é algo que muitas vezes acaba gerando uma não aceitação do público. Sim, sim. Inclusive, é perigoso até. Conversando com colegas, aqui no Brasil, lá na Europa, mas aqui no Brasil, muito com os meus alunos, né? Que fala, não, mas, professor, mas pode fazer isso? Aí eu falo, poxa, mas espera aí, você pode não gostar disso, né? Você pode dizer, não, eu não quero, porque existe uma espécie de, repito, que é, na minha opinião, uma ilusão de que você vai encontrar no cinema o seu livro. Mas você pode encontrar a mesma, por assim dizer, a mesma história, né? O mesmo enquadramento do enredo. Mas, por outro lado, alguns diretores, né? E a gente está falando de arte, não tem protocolo, né? Arte é exercício de liberdade no âmbito da criação, alguns diretores que vão fazer coisas grandiosas justamente porque eles vão transgredir, né? Porque eles vão recriar essa obra. Podemos gostar disso ou não. Eu gosto muito, por exemplo, do Satyricon, outro espectador talvez não goste. Né? Então, é muito tolo nós, por exemplo, nesse sentido, patrulharmos a realização artística. Né? E, às vezes, nós desperdiçamos o melhor. Deixa eu dar um exemplo aqui. Pegando esse comentário que você acabou de fazer, do espectador, do crítico, né? Aí o crítico. Quando a Rede Globo, quer dizer, o diretor Luiz Fernando Carvalho fez a adaptação de Machado de Assis, Dom Casmurro, né? Numa minissérie que se chamou Capitu, um crítico da Folha, da revista Veja chamou a adaptação de infiel, etc. Bom, e aí, com tudo que a gente está falando, eu já estou mostrando, assim, indicando que é uma visão absolutamente ingênua, tola, enfim. Tá? Mas, principalmente, ele não percebeu que o que o Luiz Fernando Carvalho fazia, porque o personagem olhava diretamente para a câmera, o personagem, muitas vezes, estava numa situação com uma roupa do século XIX, mas um cenário do século XX. O que ele estava fazendo era um procedimento que o Machado de Assis fazia na literatura. Quer chamar a atenção de que aquilo ali é uma ficção, de que aquilo ali, né, são os bastidores, por assim dizer, da própria representação, que é típico da literatura do Machado. Né? Machado está, por assim dizer, piscando o olho para o espectador e dizendo, isso aqui é uma construção, a literatura é um jogo, né? A literatura não é o real, é a construção, é a reconstrução do real. E o que o Luiz Fernando Carvalho estava fazendo era isso, do modo dele. Então, ele estava sendo mais machadiano, né, por assim dizer, em espírito, do que uma adaptação obediente. Né? Bom, o professor comentou aí já algumas das obras que foram objetos de análise no livro, né? Dom Quixote, Capitu, aí, que teve como inspiração o livro Dom Casmurro, do Machado de Assis, e também o Satyricon, do Fellini. Que outros livros e filmes você usa como objetos de análise também no livro, professor? Pois é, o que o livro busca fazer, e nesse sentido ele busca ser uma contribuição para uma bibliografia que é muito, na minha opinião, muito insuficiente no Brasil, né? Não que o meu livro vai dar conta de tudo, porque outros livros devem ser escritos sobre isso, enfim,
é o seguinte, quer dizer, é escolher alguns filmes que apontam para questões fundamentais. Por exemplo, o modo de narrar, havia um determinado tipo de literatura do século XVIII, que era a literatura de cartas, baseada em cartas. Né? Ou outros, né? Quando a gente lê o Robinson Crusoe, por exemplo, livros que têm a feição de diário. E depois, no século XIX, a gente está falando de Dom Casmurro, se bem que Dom Casmurro Machado de Assis é sempre um caso à parte, a gente tem um narrador fora, como se fosse uma câmera, entre aspas, externa. Então, o problema do modo de narrar, como é que você vai fazer uma adaptação de um livro cujos capítulos são todos feitos por cartas? Cada personagem escreve uma carta. Então, não tem um narrador, não tem, entre aspas, uma câmera de fora. Esse é o caso do filme baseado no romance homônimo, né, que é um clássico da literatura do século XVIII, Ligações Perigosas. No Ligações Perigosas, ele teve que... Quer dizer, a transgressão aí seria praticamente inevitável, né, para a própria comunicação com o público, né, porque ele teria que fazer o quê? Um filme em câmera subjetiva quando, né, a narração se baseia no olho do personagem. Tudo que o personagem olha, né, aparece na tela. Então, seria uma coisa minimamente, para dizer o mínimo, inviável, né? Só que ele se baseou numa peça de teatro. Então, o diretor Stephen Frears se baseou já numa adaptação para depois levar o filme, e é um filme, na minha opinião, feliz, assim, em termos cinematográficos, né? Cinematográficos. Até, por exemplo, Cidade de Deus, para chegar no cinema brasileiro, né, mais recente, a partir da década de 90, da chamada cinema da retomada, né, que também possui características assim que o livro sugere, né? Por exemplo, cada personagem também numa espécie de perspectiva, sua perspectiva, e aí muitas vezes o filme usa uma câmera também, uma câmera subjetiva, né? O próprio Buscapé, que é o personagem fotógrafo, seria o melhor exemplo disso, né? Que é a visão dele, que é a visão do personagem. O professor também comenta sobre Pichote, filme do Hector Babenco, de 1980. Exatamente. Os últimos capítulos tentam abarcar os regimes de realismo, quer dizer, uma literatura muito marcada, inclusive pelo próprio jornalismo, né? Uma certa confluência entre o jornalismo, por exemplo, Cidade de Deus, que é um livro muito marcado por uma pesquisa que ele fez com jornais de época. O Pichote é um filme baseado num... É curioso o Pichote, porque o Pichote é baseado num livro que se chama Infância dos Mortos, mas apenas no primeiro capítulo do Infância dos Mortos, do José Louzeiro, que é um jornalista, enfim, né? De romance e reportagem, de livro e reportagem. E ali o que eu tento mostrar é o seguinte, quer dizer, talvez com uma espécie de conclusão, né, de que as adaptações elas vão se modificar porque o cinema se modifica, né? O audiovisual se modificou demais. Hoje, os procedimentos da câmera trepidante, por exemplo, né, da câmera nervosa, às vezes de imagens, daquilo que a gente chama de, sei lá, imagens precárias, que eu posso chamar de imagens precárias, produzem uma espécie de efeito de verdade, né, que o cinema canônico da década de 50 evitava ao máximo. Então, você não vai assistir um filme como E o Vento Levou, ou um filme como Titanic, por exemplo, né? Só para falar de dois standards, são baseados no cinema clássico. Então, aquela câmera que vai se movimentando muito lentamente, a música que vai entrando. Hoje, os regimes de realismo se modificaram. Então, a câmera trepida, né? Às vezes entra ruído, né? A câmera, justamente para produzir uma imagem de documentário, como se fosse para forjar o documentário, né? Aliás, até seriados de televisão estão fazendo, séries de televisão estão fazendo isso. Às vezes dá até a impressão para o espectador de que aquilo ali é a verdade, né? Pelo excesso de trepidação, como se fosse uma reportagem. Bom, professor, para quem está acompanhando a nossa entrevista, se interessou na aquisição do livro, ele já está disponível, né, para compra no site Editora Artes e Ofícios. Como é que faz? E ele é voltado exclusivamente para críticos, especialistas em literatura, cinema, ou para qualquer pessoa que se interessa pelas duas artes? O livro está em todas as principais livrarias, assim, online, e também algumas, né? Porque a editora, fiquei muito feliz com isso, a editora Artes e Ofícios, enfim, de Porto Alegre, na Amazon e tal. Não, o livro ele é para quem gosta de literatura, quem gosta de cinema e quem quer pesquisar também, né? Mas não é um livro de especialistas. É o que eu busquei. A gente aproveita, então, para reforçar a divulgação
do lançamento do livro Cinema da Letra à Tela, que faz uma análise de grandes adaptações de obras literárias para o cinema, e o autor, nosso convidado, hoje aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, em formato virtual, Marcelo Bulhões. Ele é professor doutor em literatura brasileira e livre docente da Unesp em Bauru. Essa é sua 6ª obra literária publicada. Professor, mais uma vez, obrigada pela presença aqui conosco. Obrigado, Lidiane. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês aí, viu? Eu aproveito para agradecer você também pela sintonia aqui conosco e até a próxima.